Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou, hein? Segundo vídeo. E na verdade esse vídeo está sendo gravado no mesmo dia do primeiro, mas enquanto estou aqui no carro, não fazendo nada, no meu trabalho de babá, que também vai ser um outro vídeo que eu vou postar tudo pra vocês sobre isso. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que fez eu refletir bastante, né? Como eu tinha falado pra vocês no último vídeo, eu moro na Austrália, vai fazer 3 anos. E eu cheguei na Austrália como estudante internacional, né? Eu vim com intercâmbio, realmente. Mergulhei por 6 meses no intercâmbio, fazendo aula de inglês todos os dias. E foi aí que eu percebi como 99,9% das pessoas que não moram num país que fala inglês, o meu inglês, que eu achava que era bom, porque eu estudei desde os 10 anos no Brasil, eu não sabia nada de inglês. Eu sabia assim, não passar fome, né? Uma palavra ou outra, mas eu não sabia me comunicar em inglês. E isso é um ponto que a maioria de nós, quando sai do Brasil, a gente acha que vai estar fluente, porque a gente passou a vida toda estudando inglês, gastando uma fortuna de dinheiro para chegar em qualquer outro país que fale inglês e perceber que a gente não sabe nada de inglês. Então, foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu estudava FISC desde os 10 anos de idade. E assim, algo que ficou muito marcado na minha memória da infância foi que eu fiz FISC durante 1 ano. E eu lembro que na época era assim, era um livro, 6 meses aquele livro, e daí mudava. E eu lembro que eu fiz 6 meses aquele livro e eu não passei. E a prova não era só a prova escrita, era também a prova prática, né? Tipo, você tinha conversação. Eu sentava com a coordenadora ou a diretora da escola e eu tinha que responder várias perguntas em inglês. Beleza, aí na primeira vez eu não passei. Eu não conseguia abrir a boca, assim, eu ficava travada, realmente travada. E aí eu estudei 6 meses o mesmo livro e eu não passei. De novo. E aquilo me frustrou de uma forma, assim, que vocês não estão entendendo. É uma coisa que se eu lembro é porque marcou realmente. Aí eu falei, pai, não dá. Eu não consigo passar do livro 1 na FISC. Isso eu tinha uns 11 anos, né? Daí eu falei... Aí eu fui e mudei pro Callan, né? Mas aí, no Callan... O Callan era uma escola muito boa na época. Eu fiquei lá uns 3 anos. Só que eu cheguei ao avançado, aí eu concluí meu diploma. Por que eu cheguei no avançado? Hoje eu entendo isso, porque eu não precisava falar. A prova, na época, era só escrita. Era gravar vocabulário, escrever texto, fazer gramática, alguma coisa assim. E aí eu consegui me formar. E aí eu achava, assim, que, nossa, eu era fluente em inglês, né? Até que, quando eu fui para os Estados Unidos, em 2015... Com 19 anos, aí eu percebi que o meu inglês não era nada. Eu não conseguia entender as pessoas, eu não conseguia falar nada. E aí, beleza, só que passou muitos anos e eu parei de estudar inglês, né? Que eu enferrujei, esqueci a maioria das coisas que eu aprendi. E aí vim parar na Austrália e praticamente recomecei de novo, né? E aí, vamos lá. Hoje eu faço aula com um professor brasileiro, que é professor de inglês, já morou fora. Inclusive, esse professor, ele vai vir morar na Austrália, na mesma cidade que eu. E eu comecei a fazer aula com ele, né? E aí, quando eu cheguei na Austrália, eu comecei no... Era pra eu ter começado... Na verdade, eu comecei no intermediário, mas aí eu preferi voltar pro básico pra pegar tudo de novo. E aí, beleza, eu fiz 6 meses de inglês, não consegui sair do intermediário, porque eu comecei no básico, voltei pro intermediário, né? E depois disso, comecei a estudar só online com professores do Brasil. E aí esse professor, né, isso vai fazer 3 anos, 2 anos e 7 meses agora, né, de Austrália. Ou 8, nem sei mais. Esse professor, ele fez um teste comigo, pra saber qual o meu nível de inglês, né. E ele falou assim pra mim, Karina, o seu nível é pelo menos avançado. E aí eu comentei com ele assim, não, beleza, né. Mas, tipo assim, eu não reclamei nem nada, porque se ele falou, ele tá falado. Mas, tipo assim, na minha cabeça eu não consegui entender, sabe? Que eu tenho um inglês avançado. E eu fico pensando, cara, quando eu tinha 10 anos, eu não conseguia falar nada, não conseguia formar uma frase. E aí pula o tempo pra 29 anos, né?
agora, 19 anos depois, o meu inglês, alguém me falar que é um inglês avançado. Na minha cabeça, eu não tenho inglês avançado. Eu acho que eu consigo me comunicar, eu consigo entender, mas falta muito vocabulário, falta muitas palavras, falta corrigir pronúncia, minha pronúncia não é boa. Mas isso é uma coisa, a gente que mora fora, a gente se cobra demais. Não, eu sempre me cobrei demais, mas aí piorou. E tipo, eu não sei se um dia o meu inglês vai estar bom o suficiente pra mim, sabe? Porque ainda não é o suficiente. Pra mim parece que ainda não é o suficiente. Mas isso foi uma coisa que eu achei muito positiva, né? Porque esse professor falou, caramba, seu nível é avançado. E eu fiquei, cara, quem diria, né? Quem imaginar que um dia eu ia chegar no inglês avançado, né? Sendo que quando eu tinha 10 anos eu não conseguia passar no nível básico. E aí isso nos faz refletir, né? Que tudo é um processo nessa vida. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Muitas vezes a gente quer pular o processo, né? E aí, gente, só pra eu concluir esse vídeo... Nossa, como eu tô tossindo ainda. Ai, Deus, olha meu nariz todo vermelho. De tanto suar o nariz. Só pra eu concluir esse vídeo, eu lembro quando eu cheguei na Austrália, né? Como era difícil o inglês. Como a gente não entendia nada do que as pessoas falavam. E é só o tempo. É muito difícil ter paciência com o tempo e o processo. Daí hoje, né, todo esse tempo depois, eu vejo que, assim, ainda é difícil, tá? Não é que ficou mais fácil porque a gente consegue entender mais, né? A gente aprendeu mais, mas ainda é difícil, porque eles têm um negócio aqui, tá tendo um pôr do sol lá, muito bonito aqui, o parque. Eles têm um negócio aqui na Austrália, principalmente o australiano, a maioria deles fica te corrigindo, sabe? Ou tipo assim, não que fica te corrigindo, mas você fala um negócio, eles falam o quê? Aí você tem que repetir 10 vezes e a pessoa não entendeu. Só que eu acho que às vezes a pessoa entende e ela ainda fala que não entendeu. Tipo, fica tipo assim, sorry, ou tipo, pra repetir, porque a pronúncia é diferente da pronúncia dele, mas eles querem que você fale exatamente como eles falam. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu escolhi morar aqui, né? É o país deles. E a gente tem que aprender, eu faço o que dá, né? O que é possível. E tô nesse processo de evolução que vai durar ainda, eu acho que longos e longos anos aí pra eu perceber que eu tô no inglês, assim, não fluente, que acho que fluente a gente nunca vai estar, mas um inglês que eu consigo falar, me sinto bem, consigo falar corretamente, a pronúncia, e acho que é isso. Então, se você tá nesse processo, todos nós estamos, mas eu sei que quando a gente chega, a gente fica ansioso, a gente fica querendo falar inglês pra ontem, e muitas vezes a gente não consegue ter paciência, né? Não consegue ter empatia conosco, com a gente mesmo, né? Então, a minha dica pra você é: fique calmo. Eu sei que é difícil, mas tente pensar que é um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. O intercâmbio, ele passa muito rápido. Se você escolher imigrar, é outra história, né? E você vai aprender, sabe? Mas é com o tempo, no tempo certo e na hora certa. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e deixe algum comentário também se você quiser. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!